Oração gera poder. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17, diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então, alguns dias atrás nós vimos que Jesus subiu a montanha e ele passou a noite inteira em oração, porque ele iria escolher os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos. E quando ele desce agora com seus apóstolos da montanha, depois de orar toda aquela noite, a Bíblia vai dizer que uma multidão vinda de vários lugares foram até ele. E as pessoas estavam doentes, muitas delas estavam possessas, estavam sofrendo, e só delas tocar em Jesus, a Bíblia vai dizer aqui que dele saía poder que curava todos. Imagina só de tocar em Jesus, as pessoas eram curadas e as pessoas eram libertas. Mas de onde que vinha todo esse poder? Qual era a origem de todo esse poder? A gente poderia pensar, mas é porque Jesus era Deus, como alguns dias atrás eu falei. Sim, Jesus era Deus, mas isso é fruto de uma vida intensa de oração. A gente vê que os apóstolos tinham uma vida intensa de oração e também havia poder que emanava da vida deles. Pedro passava pelas ruas e a sombra dele, ao se projetar sobre os enfermos, a Bíblia dá a entender que eles eram curados. A Bíblia vai dizer também que coisas extraordinárias aconteciam através do apóstolo Paulo, através de lenços e seus aventais que eram levados a outras cidades e cada pessoa que tocava naqueles lenços eram curadas. Então, a gente vê aqui que os homens que tinham uma vida intensa de oração, havia um poder, uma graça de Deus sobre a vida deles. Só que eles não buscavam o poder pelo poder. A oração não era somente para eles serem cheios de poder, mas eles oravam porque eles amavam o Pai, que é todo-poderoso, e eles também oravam porque eles sabiam que depois daquela vida intensa de oração, quando eles fossem transmitir o evangelho para a vida das pessoas, a palavra de Deus ia sair com mais poder da vida deles e as pessoas que ouvissem eles seriam salvos. Então, não se tratava do poder pelo poder, não se tratava do milagre pelo milagre. Eles não buscavam extravagância, não era apenas isso, mas se tratava de amar a Deus e de amar ao próximo. Eles sabiam que quanto mais tempo eles pudessem investir em oração, eles sabiam que mais úteis eles seriam nas mãos de Deus. A gente vê que em Atos dos Apóstolos, quando muitas pessoas estavam ali querendo que os apóstolos distribuíssem com retidão e de uma forma homogênea a distribuição diária para cada mesa, para cada família, a gente vê que os apóstolos disseram: escolham aí vocês os 7 homens aí que serão os diáconos, porque a gente não é justo, a gente não pode sair da oração e do ministério da palavra. Vê que os apóstolos, eles não perderam nem tempo em escolher os 7. Eles disseram: escolham aí vocês. Eles só disseram os critérios, só disseram o perfil dos homens que deveriam ser escolhidos pelo povo, mas eles não saíram da oração, eles não saíram da palavra. Então, a gente vê aqui que a oração e uma vida intensa de oração era a raiz de todo aquele poder que emanava da vida dos apóstolos. Aí algumas pessoas dizem hoje: mas não há milagres hoje, mas não há tantas curas como havia antigamente. Agora eu te pergunto, quanto tempo você investe em oração? Mas o tempo não é importante. Será que o tempo não é importante? Porque quando Jesus falou de repetir e repetir a oração, Jesus estava quebrando a religiosidade ou a pessoa bater no peito e dizer: eu oro mais do que todos. É isso que é ruim. Mas agora gastar e investir tempo em oração não era ruim. Senão Jesus não passaria uma noite em oração, senão ele não ficaria 9 horas ou 12 horas em oração muitas vezes. Se isso fosse algo ruim, se orar muito fosse algo ruim, os homens de Deus, os apóstolos, os profetas, inclusive Jesus, não fariam isso. Então, orar sim é bom. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de oração dos meus irmãos.
Abençoa a nossa vida de oração, que possamos orar mais intensamente, que possamos investir mais tempo em oração, Pai, para que o poder do Senhor possa estar sobre a nossa vida, Pai. Como Jesus falou, que seríamos revestidos de poder do alto. Nós não podemos fazer a obra de Deus com a força do nosso braço, só podemos fazer a obra de Deus com o poder de Deus, com o braço